me tocava era a música sempre. É um momento muito feliz, né? Porque nós estamos aí num momento de plena reabertura. Alemanha pós-guerra, que não tem um poder único central fazendo a cultura para não incorrer de novo no que eles já viveram, que eles não querem voltar a viver, que é o nazismo. Um festival de 4, 5, 6 dias envolve, brincando, 250 pessoas, 300 pessoas. Para a gestão da própria carreira, eu acho que o artista também tem que se preparar para isso. Então, nós temos que estar informados, porque as oportunidades surgem e se a gente não está preparado, elas passam e a gente não aproveita. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no Entre E-mails, canal do YouTube onde a gente vai estar aqui toda quarta-feira com um vídeo novo, entrevistas com personalidades, cada semana uma personalidade diferente. E já que você está aqui, eu queria te convidar para se inscrever no canal, curtir, comentar, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão e estar com a gente aqui toda semana, toda quarta-feira, às 19 horas. Curadora artística, parecerista, especialista em gestão e políticas públicas e em negócios, diretora da Belic Arte, Cultura e da Belic Music. Essas são apenas algumas das qualificações da minha convidada de hoje. Eu estou falando de Adriana Belic, que está aqui comigo hoje. Adriana, seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa, a sala é sua. Obrigada, Zé Guilherme. Obrigada pelo convite. O que você gostaria de saber de mim? Então, algumas curiosidades. Na verdade, com mais de 30 anos de história, né, de carreira, de trabalhos, fica difícil pensar algo específico. Mas são tantas qualificações, são tantos itens no teu currículo, mas eu gostaria de começar falando um pouco da pessoa de Adriana Belic. Quem é Adriana Belic? Bom, a Adriana é uma pessoa que saiu de uma cidade do interior de São José do Rio Preto, onde foi criada num meio que estimulava a cultura, o conhecimento, o livre pensamento e prezava por valores como democracia, liberdade de expressão. Eu sou filha de um advogado e de uma professora de português, que é uma mulher muito atuante até hoje. Então eu venho deste meio, em que a cultura era uma coisa muito presente, a música era uma realidade, né, da minha casa, na minha infância, num momento em que o país vivia a ditadura, as portas da nossa casa se abriam para os alunos fazerem serenata. E cresci dentro deste ambiente, tenho 4 irmãos, então nós somos 5 filhos, uma casa cheia de gente o tempo todo, muita mulher presente, porque somos quatro filhas, eu tenho 3 irmãs e só um irmão. Então, dentro desta conjuntura, que eu me descobri uma pessoa e passei a pensar. Tá certo. E como é que dentro desse contexto, óbvio que com toda essa influência, com todo esse contexto familiar no qual você foi criada e se desenvolveu, em que momento que essa questão da arte, do contato com a arte, do ponto de vista profissional, de se envolver com ela profissionalmente, não só com música, mas com outros projetos com os quais você se envolveu, inclusive fora do Brasil, né? Você tem uma experiência com projetos e com políticas, parcerias estratégicas fora do Brasil. Em que momento que esse contexto se iniciou? Olha, fica parecendo até que foi por acaso, sabe, Zé Guilherme? Mas assim, durante a minha vida toda de criança e adolescente, nós sempre viemos a concertos em São José, saindo de São José do Rio Preto e vindo para São Paulo, ou mesmo lá em São José do Rio Preto e na região, nós íamos a concertos. E foi assim que surgiu a profissão na minha vida. Eu fui a um concerto no ano de 89, na Secretaria de Estado da Cultura, que naquela altura estava funcionando na Rua da Consolação, ao lado do Cine
Petra Belas Artes. Ao final do concerto, então, o dirigente do espaço falou: você não gostaria de vir trabalhar comigo? Eu acabei de assumir, preciso de mais gente aqui comigo. E foi assim que eu passei a trabalhar com cultura diretamente, aceitando um convite naquele momento para trabalhar na Secretaria de Estado da Cultura e colaborar com a gestão de um espaço de cultura. O secretário naquela altura era o Fernando de Moraes, que depois foi para a Secretaria de Educação, e daí eu passei a atuar dentro da FDE, porque ele levou uma parte da equipe. Quer dizer, então o secretário adjunto se tornou presidente da FDE, tinham diretorias ligadas que desenvolviam projetos para as escolas. Eu fui trabalhar com uma pessoa que é uma referência na cultura de São Paulo, que é o Celso Cury, certo. Hoje presidente da APCA, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte. A partir daí é que eu comecei a trabalhar especificamente com a área da cultura. É um longo caminho, são mais de 30 anos de atuação, né? As parcerias foram surgindo e depois dessa experiência com o Estado eu resolvi montar uma empresa para trabalhar, porque saí do Estado, montei uma empresa e comecei a trabalhar diretamente com a área artística, e o que mais me tocava era a música sempre. Fui convidada para ser dirigente de uma entidade, que é a Associação São Pedro Pro Cultura, e pela associação passei a trabalhar também com outras áreas, como o teatro, né? Voltei outras vezes para o setor público, então tenho passagens pela Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer. Fiz um projeto que chamava Viver no Parque. Logo no começo, em que o governo do estado implantou o Parque da Juventude, né, nós ficamos lá 3 anos fazendo ações de sensibilização da comunidade do entorno, porque tinha acabado de ser implodidos e transferidos os presos. Depois fui trabalhar para outros setores de governo, e a minha última atuação no setor público foi como secretária de Cultura e Juventude na cidade de Mauá. Mas de 94, 95 até hoje, que já são quase 30 anos, daqui a pouco, né, eu sempre conciliei a atuação dentro do poder público com as empresas, né, o que me permitiu entrar e sair de governos, fazer colaborações pontuais e desenvolver parcerias que não só dentro do Brasil, para questões de projetos, a organização de festivais e colaboração com análises de projetos, estruturações de projetos, mas também permitiu estender isso para fora do país, e especialmente com Portugal, onde eu sou curadora de um festival dedicado à pauta feminina e organizo uma mostra musical dentro de um festival de teatro. Então, são relações que foram construídas. Quando a gente vai falando, fica parecendo que tudo surgiu do nada, né? Mas não, são relações que vão sendo construídas, você vai conhecendo pessoas, você vai encontrando pessoas e propostas que casam, que dizem muito com o que você acredita, e daí vai prosperando. A última experiência, por exemplo, acaba de acontecer, foi em outubro do ano passado, num dos mercados que existem fora de música, um que se chama Omex, que é organizado por uma empresa alemã e que transita pelo mundo as realizações. O ano passado foi em Lisboa, e lá um grupo se reuniu e acabou saindo a mais nova colaboração e desafio que nós temos, que é
uma semana de música lusófona em Londres. É exatamente isso que eu ia te perguntar, porque eu vi no teu material, no teu currículo, essa novidade, e eu fiquei bastante curioso, porque o teu contato com Portugal, com Lisboa, já é um contato configurado há certo tempo. E aí agora surgiu essa... Conta um pouco como é que foi como é que vai ser essa parceria. Essa ideia da conferência e de uma semana de música em Londres dedicada à música lusófona, né, com forte destaque para a música brasileira, a música portuguesa e a música dos países africanos, que compõem aí, são 9 países que falam português, é uma comunidade enorme no mundo, está falando a mesma língua. Saiu de um bate-papo dentro da Omex, em que nós falávamos, a partir de uma provocação, estávamos conversando, eu, Léo e o pessoal da Backstage, que é uma empresa especializada em turnês pelo mundo, e falávamos dessa deficiência de não ter um mercado voltado especificamente para a música em português, porque existem mercados assim acontecendo, voltados com características mais específicas, né, de regiões, pelo segmento musical. E daí, por que não montarmos uma iniciativa, uma realização, um mercado, uma conferência, um festival dentro desta linha? Pedimos uma breve pesquisa e já tínhamos uma intenção de fazer isso no Reino Unido, né, porque acreditamos que ali é um ponto de eclosão, de irradiação de uma iniciativa muito forte, né, para uma iniciativa nova. Londres seria uma referência, e assim surgiu. Nós já temos data, vai ser em setembro desse ano. A conferência deve acontecer durante um dia e depois, com 30 parceiros, vamos fazer palcos em que se recebe espetáculos. Então, os espetáculos começam no dia 1º de setembro, vão até o dia 10, e a conferência em si é no dia 5 de setembro. E aí, então, neste contexto, nós temos uma série de parceiros, como a OBC, a ABMI, o Prêmio Profissionais da Música, a UAI Portugal, que é a agência exportadora de música de Portugal. Estamos aí construindo as relações. E muitos artistas brasileiros vão estar nesse projeto. A nossa intenção é que sim, né? Não só brasileiros, porque nós estamos falando de música lusófona, então são artistas do Brasil, de Portugal e de todos os outros 7 países que compõem a comunidade de língua portuguesa, de países que falam língua portuguesa, e isso vai até a Ásia. Todos eles vão estar participando, convidados. Tem muitos. Nós estamos, na realidade, o posicionamento da conferência no início de setembro não é só para coincidir com uma data que é referência no país, que é o 7 de setembro, mas também porque abre aí um calendário de mercados e feiras que acontecem na Europa de setembro até o final de novembro, que envolve feiras e mercados e conferências acontecendo em Portugal, na Espanha, agora também no Reino Unido. Gente, eu vou interromper um minutinho só para contar para vocês que vocês devem estar ouvindo aí uma percussão percorrendo todo o nosso bate-papo. Trata-se do fato de que a gente grava num espaço em que é um espaço que, infelizmente, o som externo acaba interferindo um pouco. Então, só para vocês saberem que não é uma mosca assassina, é uma britadeira ou alguma coisa que está aí rolando, mas que não vai atrapalhar o nosso papo aqui. Só um parênteses. Quanto tempo vai durar esse evento? O evento todo dura 10 dias, vai do dia 1º ao dia 10 de setembro.
mas ele mescla a parte de conferências, a parte de rodada de negócios com a parte de palcos com apresentações. Entendi. Né? Nós ainda vamos lançar as chamadas de participação, estamos aí finalizando as parcerias e estruturas. Em breve a gente deve fazer as convocatórias e de como vai ser possível a participação e etc. É um evento muito característico da música independente e de como se organizam vários dos mercados que acontecem pelo mundo, seja na Europa, seja na América Latina. Né? Muitas iniciativas dessas são feitas por empresas, por entidades e por organismos que se reúnem em volta de um tema, que pode ser ou teatro, ou dança, ou a música, como é o nosso caso, para fazer o mercado, né, acontecer, a pessoas se conhecerem, se conversarem, etc. É um momento muito feliz, né? Porque nós estamos aí num momento de plena reabertura, né? Estamos muito contentes com essa realização. Acreditamos que é uma avenida enorme a ser explorada e ser percorrida. É um projeto grande, né? Bacana, apesar do período, quer dizer, é um período longo, 10 dias juntando conferência com palco, mas é um projeto grande, quer dizer, deve dar um trabalho danado, né? Deve ter muita mão de obra envolvida. Bom, mas eu queria pegar um gancho do que você estava falando aí, quando você fala da questão dos independentes, né? Como é que você vê o panorama hoje da música independente, não só no Brasil, mas fora, com essa tua experiência de contato com Portugal, com esse evento grande que vocês vão fazer aí em Londres? Como é que você tem visto essa panorâmica dos independentes? Os artistas são independentes por si, né? Eu acho que é um mercado forte, é o que acontece no mundo. Nós temos, até aqui do Brasil, há uma estruturação em termos de muitos editais, que foi uma forma como o poder público encontrou administrativamente para fomentar a cultura, mas ainda há muito mais talento, não só aqui como fora, do que edital. Então, a realidade é um mercado, realmente. Nós vemos isso acontecendo no mundo todo. As pessoas se apresentando, os espaços acontecendo. Talvez a grande diferença que eu veja entre a realidade brasileira e o que acontece fora é a presença do público pagante. Aqui, o público pagante é um público que muitas vezes resiste ao pagamento para shows de artistas iniciantes ou para ingressos com um valor agregado um pouco maior e prefira espetáculos que sejam gratuitos, né? Fora você tem uma vida, fora do país você percebe que há uma agenda, uma programação um pouco mais intensa, mas isso está também ligado ao poder econômico da população, sem dúvida, né? Sem dúvida. Isso talvez se explique. Mas na Alemanha, por exemplo, o ano passado eu tive a oportunidade de ficar uns 2, 3 meses na Alemanha. É constante, a agenda, a programação super intensa, constante, e todos os valores, todos os acessos são majoritariamente cobrados, né? Porque isso acontece em teatros, em locais privados, em salas de concerto. Você trabalha com calendários que estão lançados até o final do ano. Há também esta diferença. Se você quando nós vamos organizar turnês, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, as turnês são para o ano que vem. Então, ou no mínimo 6 meses. É até possível você levar um artista para fazer uma turnê fora do país e organizar algo com 2, 3 meses, mas as turnês requerem no mínimo 6 meses para serem organizadas. Para estarem hoje já estão sendo vendidos ingressos de agosto, de setembro e etc. Uhum. Lá também, como aqui,
há uma demanda sazonal em função do clima, né? Do clima, né? E muda um pouco as configurações. Então, os festivais acontecem em junho, julho, agosto, setembro, em peso, que são os grandes festivais, porque é a época do verão europeu, como aqui no Brasil também, na época entre outubro e março, são os grandes festivais a céu aberto que acontecem, e depois a gente começa a ver os festivais mais voltados para a música instrumental ou para jazz, ou então esses grandes festivais como Lollapalooza ou similares, ou então turnês como essa que está acontecendo aqui em São Paulo no momento, do Coldplay, que leva milhares de pessoas para o estádio. É a mesma forma que acontece lá, só que no tempo inverso. No tempo inverso, né? Tá certo. E a impressão que eu tenho, por pouco que eu conheço, já tive algumas vezes na Europa, vi espetáculos, a impressão que eu tenho é que também existe um processo de subvenção governamental que favorece esses grandes espetáculos na Europa, ou eu estou enganado? Em Portugal, eu posso falar de Portugal com propriedade. Portugal, por exemplo, existe também um Ministério da Cultura, que é chamado de Direção-Geral das Artes, que lança editais, mas lá nós estamos falando de um país de 10 milhões de pessoas. Então, para equiparar, nós estamos numa cidade como São Paulo que tem 18 milhões de pessoas. Cabe Portugal inteiro. Exato, isso, 2 vezes. 2 vezes. Então, por exemplo, em Portugal as estruturas são mantidas pela Playtail e muitas delas são beneficiadas com a manutenção dos espaços ou da sua programação, porque tem editais da mesma forma. E lá eles lançam editais para manutenção bianual ou quadrianual. Além disso, há algumas iniciativas que lançam editais e mantêm programações. Então, há subvenção também de patrocínios como as cervejas. Mais ou menos funciona é muito similar ao que ocorre no Brasil. Na Alemanha já é um pouco mais diferente. Na Alemanha, os governos municipais é que investem pesadamente nas iniciativas culturais. O governo central não. E também é uma questão da forma de tributação, de como se organizou a Alemanha pós-guerra, que não tem um poder único central fazendo a cultura para não incorrer de novo no que eles já viveram, que eles não querem voltar a viver, que é o nazismo. Então não há ao contrário do que nós temos hoje aqui no Brasil, não há um Ministério da Cultura com todo o poder de força de subvencionar e de ditar a cultura. No Brasil também nós não vivemos, eu falei isso, posso induzir a erro, mas nós também não vivemos um poder central. No Brasil nós temos o Ministério da Cultura, mas em cada estado tem uma Secretaria de Cultura e em cada município é estimulado a ter uma Secretaria de Cultura, que muitas vezes acumula com educação ou com turismo e com lazer e juventude. Às vezes a estrutura administrativa não tem como manter só uma secretaria ou departamento ligado à cultura, divide as pautas. Mas, enfim, aqui nós caminhamos por um processo cada vez mais colaborativo, em que os conselhos municipais de cultura se tornam parceiros das gestões para realizar a cultura. Voltando para a sua pergunta, talvez a gente tenha aqui no país, por ser um país continental, até uma estrutura melhor de patrocínios já consolidada, porque nós vemos muitas dificuldades quando se fala de patrocínio fora do país, tá? Para a área de cultura. Nos Estados Unidos já acontece de uma outra forma, não há uma cultura de subvenção a artistas e a livre iniciativa estabelecida de um outro jeito também. Na Argentina, e talvez seja o mais próximo que nós temos aqui
de haver um ministério e haver organismos que estimulem a cultura. A nossa inspiração de como a gente vive a cultura e a institucionalização da cultura talvez seja muito próximo do que esteja muito próximo do que acontece na França. Né? Na França há um Ministério da Cultura, há uma subvenção muita subvenção através de birôs de exportação. Eles estimulam a muitos complexos culturais e uma rede de complexos culturais que se falam, muito semelhante ao SESC. Então, aqui você veja, além dessa estrutura toda que nós temos, que é diretamente ligada à administração pública, nós ainda temos redes como o SESI, o SESC, Itaú Cultural. Exatamente. Tá certo. Temos essas estruturas que funcionam e que acabam, não que elas dividam entre si essa responsabilidade, porque há responsabilidades intrínsecas do poder público, mas que acaba acontecendo isso no nosso país, como eu já disse. De dimensões continentais, né? De dimensões continentais, sobra talento e falta estruturação. Exato. E falta subvenção, né? Por quê? Porque nós somos um povo naturalmente criativo, naturalmente talentoso. Você pode ver que aonde nós vamos é uma questão de estar aberto para perceber a cultura, mas é uma explosão de alegria, uma explosão de cor, uma explosão de criatividade quando a gente percorre o Brasil, né? Com certeza. Eu queria aproveitar para falar um pouco de um outro aspecto do teu percurso aí, que é a questão da gestão de artistas, de carreiras de artistas, né? A Belic Arte, você tem um elenco aí de artistas que você estabeleceu parcerias. Conta um pouco como é que é esse processo, quais são as facilidades e as dificuldades de gerenciar a carreira de artistas independentes, né? Esse é um desafio, né? Eu faço isso com alguns artistas, mas eles têm um perfil muito próprio, porque são artistas que são ao mesmo tempo muito autônomos. Então, é por isso que é possível eu trabalhar com eles e ao mesmo tempo atuar em outras frentes, como eu atuo, né? E estar comprometida com a organização de festivais, porque eles são artistas em que eu faço uma parte do que eles fazem, né? Só uma parte. Eles fazem muito mais do que eu desenvolvo, a gente desenvolve dentro da Belic Arte e Cultura ou dentro da Belic Music com eles. Por exemplo, nós estamos, em 2021 nós lançamos um selo, porque identificamos que havia aí um gap entre a produção que estava explodindo dos artistas que a gente até então só fazia booking, né? Eles tinham uma produção enorme já de vinda que vinha de antes e que se intensificou na pandemia. Criamos o selo, o primeiro lançamento foi do Fábio Bergamini, ao longo desse ano nós devemos fazer outros. O Fábio lançou o primeiro álbum dele, que é um álbum chamado Nandri. É um espetáculo de música do mundo. Ele reúne as experiências dele. O Fábio é baterista, percussionista, reúne as vivências dele não só em Portugal, como baterista do Madre Deus durante quase 6 anos, mas também as experiências dele na Índia, as experiências dele como músico aqui no Brasil, né? E é um álbum primoroso, com momentos inacreditáveis de musicais. Na agência nós representamos pessoas que têm carreiras consolidadas, carreiras independentes consolidadas, e que para a gente é uma alegria estar representando em projetos
pontuais ou na maioria dos projetos, porque daí também vai se alimentando a história, você faz um, tem sucesso, faz outro, você acaba fazendo vários projetos. Então representamos aí o Filó Machado, a Consuelo de Paula, o Beba Trio, o Fábio Bergamini, que eu já falei, a Renata Pizzi, que tem um musical, tem uma linha. A Renata é um talento, uma voz linda, ela tem um projeto de música infantil, um musical infantil, e daí a gente brinca com a área também de teatro, a área de cênicas, que se chama Verde Perto, o musical ecológico. Viva a Árvore, que além de linda também é o pulmão do planeta. Em que ela e o parceiro dela, o Soneca, fazem músicas que brincam e que estimulam as crianças e os adultos também que assistem a essas questões do meio ambiente, de como lidar com sustentabilidade, e é uma graça de espetáculo que estreou em 2016 e que nós assumimos de 2017 para cá. Mas como agência, então essa transitação entre agência de representação e selo musical e organização de festivais é sempre uma disputa de tempo para conciliar tudo isso, né? Como agência, eu sempre acho que falta palco para os meus artistas, e por outro lado, nós somos vitoriosos em muitos projetos, eles trabalham bastante. O Filó, por exemplo, nós estamos aí num momento muito feliz, né? Acabamos de fazer 2 espetáculos com casa cheia no Sesc Pompeia, em mais um momento de celebração dos 60 anos de música do Filó Machado. Vamos fazer no mês de abril, dia 13 de abril, vocês estão convidados já, ou para assistir pessoalmente, ou para depois ver pela TV Cultura. Nós vamos fazer com a Jazz Sinfônica, é um marco na carreira do Filó, fazer um espetáculo com a Jazz Sinfônica, que é uma referência em termos de orquestra no país, uma orquestra de jazz, jazzística. Então, nós vamos colecionando esses momentos de êxito, de realização, que nos deixam muito felizes. É também decorrente de muito esforço. Sem dúvida. Eu sempre costumo comentar com os colegas que, quando a gente está discutindo essa questão de carreira, é que o trabalho do artista é um trabalho como qualquer outro, requer trabalho. As coisas não nascem espontaneamente, não surgem espontaneamente. Às vezes a gente olha para a carreira de um artista, vê um artista bem situado, bem colocado, enfim, com uma carreira, digamos assim, promissora, e a gente não para pensar que por trás disso tudo tem um volume de trabalho enorme para se chegar até ali, né? Eu acho que existe hoje uma tendência, talvez até em função das questões tecnológicas. Hoje você grava um CD em casa, se você tiver o mínimo de equipamento, você faz um videoclipe em casa, se você tiver o mínimo de equipamento. Então, às vezes as pessoas confundem essa facilidade tecnológica e a agilidade que ela permite com a falta de necessidade de trabalho, né? E, na verdade, para cada tarefa que a gente faz, eu, por exemplo, não consigo produzir nada sem muito trabalho. Às vezes são meses de trabalho para conseguir botar um produto no mercado. Seja um single, seja um EP, seja mesmo preparar um show. Então eu acho que assim, é muito trabalho sempre. Eu acho que a palavra-chave para o sucesso é trabalho. Eu acho que uma coisa que assim, por exemplo, falando nesse aspecto, quando veio a pandemia e que nós todos paramos de trabalhar, eu tive cuidado de falar com os artistas a respeito de que seria muito interessante eles aproveitarem aquele momento para criar. Porque a gente tinha que ter esperança de que iria passar, que nós teríamos um novo momento de convívio, de estarmos todos juntos, porque a história do mundo mostra isso. Exatamente. Não foi a primeira pandemia e paralisação que o mundo, que a humanidade viveu. Então é que tínhamos que ter esse horizonte. Quando surgiram os editais proporcionados pela Lei Aldir Blanc, surgiu uma série de lives. E eu falei, olha, nós não vamos fazer lives, podemos até fazer lives, mas a partir de estúdios. Por quê? Porque
O meu desejo é que a gente tenha um conteúdo para depois poder trabalhar. Né? Este trabalho do Fábio vem daí. A origem do trabalho é deste momento de fevereiro de 2021. Nós temos aí um acervo de conteúdo enorme que ainda não foi todo trabalhado, porque gera muito conteúdo passamos, nós, principalmente nós da música, né, que trabalhamos com a música, passamos a gerar tantos conteúdos que ainda não foram escoados, não deu vazão. Eu tenho colegas de produtora que estão no mesmo momento que nós estamos, com um acervo de conteúdos gerados nesses 2 últimos anos e para trabalhar nos próximos meses. Então, esse conteúdo gera videoclipe, gera documentário, gera lançamento de single, gera lançamento de álbuns, de EPs, e agora nós também estamos voltando para os momentos presenciais. O Filó, por exemplo, é uma pessoa que não deixou de trabalhar. Aliás, os meus artistas todos não deixaram de trabalhar. Nos momentos de abertura, inclusive, iam a festivais, e conforme a vacina foi acontecendo, foram se vacinando, as equipes todas se tomando sempre cuidados, fazendo testes e etc. Talvez o que tenha ficado uma constante na nossa vida foi isso. Chegou um momento em que eu falei, bom, eu tenho que ter mais um fornecedor aqui dentro. Que é o fornecedor de testes de Covid. Que é o fornecedor de testes de Covid. Com certeza. Eu tive uma época que eu comprava e falava assim, olha, eu já vou deixar pago, e depois eu só aviso. Eu aviso quem vem. Não, o fornecedor era tão bom, eu aviso aonde você deve ir, porque ele se organizava para ir lá, atender em domicílio. Eram gravações muito grandes, às vezes com 10, 12, 15, 20 pessoas, então montava-se uma estação de teste de Covid. Teste de Covid, exatamente. Então vivemos esses momentos, né? De produção, e que tem uma vazão enorme. E não sou só eu, tenho colegas que também tiveram a mesma forma de pensar, e depois a gente vai conversando, vai trocando experiência, vamos fazer desse jeito, né? Vamos agir dessa forma, cada um fazendo através da sua empresa, mas fazendo desta forma que temos muito conteúdo para trabalhar. E esses conteúdos, em qualquer coisa que nós vamos fazer, fica parecendo fácil para quem vai assistir. Mas, por exemplo, um festival de 4, 5, 6 dias envolve, brincando, 250 pessoas, 300 pessoas. Porque é uma cauda da cadeia da criação enorme, porque você está falando desde o artista que está no palco principal até todo o pessoal que está na produção, que não aparece, os assessores de imprensa, os assessores de mídia, o pessoal da equipe de gravação, o pessoal que está fazendo segurança, que é produtor de palco, que está fazendo a limpeza, que está fazendo bilheteria, enfim, é um monte de gente envolvida. Né? Que não é só o artista que está ali no palco naquele momento. Então, a gente sempre faz... nos projetos que eu me envolvo, eu tenho duas rotinas que sempre foram incorporadas. O número de pessoas que a gente envolve em cada atividade que a gente faz, e quanto a mídia espontânea significaria se tivesse que ser paga, que é um termo que a gente usa na área, que é o termo de valoração. Né? Porque enquanto a gente não pensa na nossa área como um setor de economia, enquanto a gente não pensar, nós não vamos conseguir nos estruturar de uma forma que haja melhor capacitação dos profissionais, mais reconhecimento e mais cachês melhores para todos. Né? Adriana, a gente com certeza ficaria aqui o resto do dia e noite falando sobre tuas ideias, teus projetos e a tua experiência. Infelizmente o tempo é limitado, e eu gostaria muito de agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, a generosidade por estar aqui comigo, conversando, trocando ideia, e deixa aí uma palavra final que você queira
deixar algum recado, enfim, alguma questão que você queira abordar antes da gente encerrar. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com vocês, agradeço ao Zé Guilherme esse bate-papo, que realmente a vontade de ficar aqui a tarde toda conversando, né? A minha palavra é assim, nós devemos estar preparados para as oportunidades que aparecem na nossa vida, e isso requer estudo e capacitação. Então, para nós que somos da área da cultura, é um desafio buscar essa capacitação. Hoje nós temos já várias escolas que fornecem cursos livres ou cursos universitários para gestão da própria carreira. Eu acho que o artista também tem que se preparar para isso, né? Então, nós temos que estar informados, porque as oportunidades surgem e se a gente não está preparado, elas passam e a gente não aproveita. Então, talvez o meu recado seja esse para quem está na área e para quem quer entrar na área da música, né? Leia, busque cursos, existem cursos de todo tipo. Ouça, veja, vá a shows. Porque é uma escola também, né? É uma escola também, é a prática do ver, ouvir, ver o que converse com pessoas que já vivem na área, né? Aprenda ouvindo, né? Outros que estão atuando na área. Não se acanhe em perguntar, quem está fazendo gosta de responder. Sem dúvida. Então essa é a minha palavra. Muito obrigado, Adriana. A gente vai ficando por aqui, infelizmente o tempo é limitado, mas não faltará oportunidade para a gente voltar a conversar. Com certeza, no futuro, voltamos a conversar aqui, fazemos mais um bate-papo sobre a tua experiência, que é muito rica e muito proveitosa para mim e para quem está nos assistindo. Será uma alegria. Lembre-se de inscrever no canal, curtir, comentar e teclar naquele sininho para receber as notificações toda semana. Vem com a gente que toda semana tem novidade. Quarta-feira, 19 horas. Não vai perder, hein?